Pessoal, hoje nós vamos resolver a peça profissional do 23º exame da ordem. Tem o pessoal que está me acompanhando aqui do 10º período da FADIPA, tem o Aleph, que não é do 10º, é do 8º, mas já está aqui, seja bem-vindo. Pessoal, nós já fizemos em sala uma petição inicial, já fizemos uma contestação e hoje eu optei por fazer uma apelação, para a gente prosseguir, porque nós já vimos as peças anteriores e eu vou tentar sempre trazer petições diferentes. Nas próximas aulas devo trazer agravo de instrumento, ação rescisória, recurso especial. Então sempre trazer petições diferentes para que a gente possa passear pela prática jurídica do direito civil. E como aqui é uma turma de 10º período, é focada na resolução, é focada na prática, é focada em revisão, eu vou direto, eu vou trazer o problema e nós vamos batendo um papo acerca da petição. Bacana? Dessa vez eu não vou dar trabalho, vai ser só para a gente realizar a petição mesmo, solucionar e ver as nuances, o que deve ser inserido e o que não deve ser inserido no exame da ordem. Vamos lá, galera. Eu vou colocar na tela para vocês a petição. Vou até me retirar porque nem cabe minha cara aí, ó. Beleza? Tá dando certinho a transição? Então vamos lá. Eu vou colocar na tela para vocês a apelação 23º exame. Ricardo, cantor amador, contrata Luiz, motorista de uma grande empresa, para transportá-lo no dia 2 de março de 2017 do município Canto Distante, pequena cidade no interior do estado do Rio de Janeiro, onde ambos são domiciliados, até a capital do estado. No referido dia, será realizada na cidade do Rio de Janeiro a primeira pré-seleção de candidatos para a participação de um concurso televisivo de talentos musicais, com cerca de 20 mil inscritos. Os 1.000 melhores candidatos pré-selecionados na primeira fase ainda passarão por duas outras etapas eliminatórias, até que 20 sejam escolhidos para participar do programa de televisão. Luiz costuma fazer o transporte de amigos nas horas vagas em seu veículo particular para complementar sua renda. Assim, prontamente aceita o pagamento antecipado feito por Ricardo. No dia 2 de março de 2017, Luiz se recorda de que no dia da viagem, o Luiz recorda de que se esquecera de fazer a manutenção periódica de seu veículo, motivo pelo qual não considera seguro pegar a estrada. Assim, comunica a Ricardo que não poderá transportá-lo naquele dia, devolvendo-lhe o valor que fora pago. Ricardo acaba não realizando viagem até o Rio de Janeiro e, assim, não participa da pré-seleção do concurso. Inconformado, Ricardo ingressa com ação indenizatória em face de Luiz menos de um mês após o ocorrido, pretendendo perdas e danos pelo inadimplemento do contrato de transporte e indenização pela perda de uma chance de participar do concurso. A ação foi regularmente distribuída para a Vara Civil da Comarca de Canto Distante do estado do Rio de Janeiro. A ação foi regularmente distribuída para a Vara Civil da Comarca de Canto Distante do estado do Rio de Janeiro. Citado, o réu alegou em sua contestação que Ricardo errou ao não tomar um ônibus na rodoviária da cidade, o que resolveria sua necessidade de transporte. Ao final da instrução processual, é proferida a sentença de total procedência do pleito autoral, tendo o juízo fundamentado sua decisão nos seguintes argumentos. O inadimplemento contratual culposo foi confessado por Luiz, devendo ele arcar com perdas e danos nos termos do 475, arbitrados no montante de 5 vezes o valor da contraprestação originariamente acordada pelas partes. 2. O fato de Ricardo não ter contratado outro tipo de transporte para o Rio de Janeiro não interrompe o nexo causal entre o inadimplemento do contrato por Luiz e os danos sofridos. 3. Ricardo sofreu evidente perda de uma chance de participar do concurso, motivo pelo qual deve ser indenizado em montante arbitrado pelo juízo em 1/4 do prêmio final, que seria pago ao vencedor do certame. Na qualidade de advogado de Luiz, indique o meio processual adequado à tutela integral do seu direito, elaborando a peça processual cabível no caso, excluindo-se a hipótese de
embargos de declaração, indicando os seus requisitos, fundamentos nos termos da legislação vigente. Pessoal, vamos de novo, é coisa rápida. Venham comigo, vou trazê-los aqui para mim, por gentileza. Colocar-me aqui novamente. Pessoal, olha que interessante, o Ricardo contratou o Luiz. Eu preciso só lembrar de um dado aqui, vou colocar na tela novamente. Eu preciso só lembrar de um dado aqui para ficar preciso. Eram 20 mil candidatos, né? Primeiro eram 20 mil candidatos. Os 1.000 melhores iam para a segunda fase e passariam por mais 2 etapas até que 20 fossem escolhidos para participar do programa. Então voltem para mim. Gente, olha que interessante. Aqui a gente tem um ponto que nós vamos poder lidar com muitas circunstâncias. A primeira circunstância é, o Ricardo contratou o Luiz. Beleza. O Luiz inadimpliu o contrato. Tranquilo, sem problema também. Só que aí existem alguns problemas aqui que são um pouco graves e que a sentença foi muito pesada para o Luiz. Percebam comigo, o Luiz ele avisou. E olha que legal, a comarca, o lugar onde o Ricardo era... A gente tem que considerar alguns pontos aqui. O primeiro ponto, de fato, existiu um inadimplemento. Inevitável, inequívoco isso. Houve um inadimplemento por parte do Luiz. Só que o Luiz avisou no mesmo dia. Daria em tese, é uma tese de defesa, para que o Ricardo tomasse um ônibus. Isso porque o problema é claro ao afirmar que o Ricardo ele era da comarca de Canto Distante, no Rio de Janeiro. E o exame aconteceria no Rio de Janeiro. Não era em outro estado, era um lugar próximo. E aí o que me chamou a atenção, alguns dados me chamaram a atenção nesse problema, que são os seguintes. Primeiro, o juiz arbitrou a indenização no importe de 5 vezes o valor da obrigação original. Eu não entendi esse valor. Por que um valor de 5 vezes? De onde o juiz tirou esse valor? E tem um outro ponto muito relevante, o juiz desconsiderou o fato de o Ricardo não ter pegado o ônibus para ir para o Rio de Janeiro. O juiz simplesmente desconsiderou o fato de o Luiz ter ficado sabendo que não teria transporte e não ter ido. E o juiz também... Tem um outro ponto que me intrigou nessa peça, e que intrigaria você também fazendo o exame, que é o seguinte, o juiz julgou procedente e mandou que o Luiz pagasse ao Ricardo 1/4 do valor do prêmio, aplicando a teoria da perda de uma chance. Então percebam, o Luiz tomou chumbo na asa de toda e qualquer forma, porque ele foi condenado a pagar a indenização no valor de 5 vezes, o juiz não considerou a desídia do Ricardo ao não tomar o ônibus para ir para o Rio de Janeiro para participar do concurso e ainda foi aplicada a teoria da perda de uma chance. Gente, é evidente que aqui o próprio problema menciona não se tratar de embargo de declaração. Então, se não trata de embargo de declaração, contra a sentença vai caber o quê? Apelação. Então, nossa peça é uma apelação, tranquilo. E aqui nós vamos abordar 2 pontos nesse problema da OAB, nessa peça. Tanto o aspecto formal da petição, quanto o aspecto material do direito civil. O bom de trabalhar com civil e processo civil é isso, a gente consegue transitar tanto sob a ótica do ponto de vista material do direito civil, quanto nas formalidades da petição. Então nós vamos resolver essa peça levando-se em consideração tanto aspectos formais quanto aspectos materiais. E aí a gente vai ter que atacar todos esses pontos da sentença e já adianto, nós temos matérias para atacar a rodo. Vamos passar, porque eu vou fazer com vocês o seguinte, nós vamos seguir uma estrutura da apelação e eu sempre vou ter em mente o seguinte, inclusive falo isso, Bianca Beatriz está aqui, quero que Bianca Beatriz escute isso. Direito civil é uma matéria muito grande. Isso amedronta muita gente que vai fazer segunda etapa em direito civil. Eu trabalho o tempo todo para desmistificar isso. Vocês vão perceber que os problemas eles não são cabeludos, não são problemas difíceis de resolver. As petições, quando você entende a lógica delas, um abraço. Você passa a conseguir elaborá-las e completá-las sem maiores problemas. A própria apelação é uma ação que muita gente, eu vejo as pessoas, meu Deus, vai cair uma apelação. Pô, tomara que caia uma apelação, é fácil, não é difícil. É uma contestação preliminar, que delícia. Chega a ser até gostoso. Então, não tenham medo. Eu vou tratar mostrando que não é algo complexo.
Então eu vou trazer para vocês na tela, para a gente ir comentando o passo a passo dessa apelação e eu vou discorrendo, eu vou batendo um papo com vocês acerca de tudo que nós podemos atacar nessa petição. Vou passar para a próxima tela aqui, inclusive vou me deixar na tela também, acredito que dê para me deixar na tela aqui. Ah, papai, é que você deixa, só. Ah, aqui é tecnologia na veia. O tiozão da Suquita tá... Ah, que você deixa, poxa. Aqui, ó. Ah, rapaz. Tá tranquilinho aí, pessoal? Diminuiu a tela, ficou certinho. E a gente vai tratar agora a solução dessa peça. E de antemão, a petição da apelação, ela é formada por duas petições. É uma petição chamada de petição de interposição e uma petição chamada de petição de razões. A petição de interposição é você dizendo para o juiz, de primeiro grau inclusive, excelência, estou apelando. A petição de razões é o momento em que você expõe suas razões para o tribunal. Então, olha que interessante, uma petição vai ser endereçada à vara cível, lá da comarca de Canto Distante, no Rio de Janeiro. A petição de razões, por sua vez, vai ser endereçada ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu vi uma mensagem aqui, mas apagou. Seja bem-vindo, Gabriel, todo mundo que aqui estiver. Então, pessoal, percebam comigo o seguinte. Nós vamos fazer as duas petições, passo a passo, sem dificuldades. Vamos lá. Peça de interposição. Gente, a peça de interposição na apelação, ela é uma peça simples. Eu vou, inclusive, trazer tudo para mim aqui agora. A peça de interposição da apelação, galera, é uma petição extremamente simplória. É uma petição dirigida ao juiz de primeiro grau, percebam. É uma petição dirigida ao juiz, em que você vai dizer basicamente, eu, fulano de tal, estou apelando. Eu estou apelando em face da sentença, você vai provar o preparo e indicar o cabimento. Essa é uma peça que você mostra, estou apelando, porque é cabível o recurso e porque está preparado. Então você vai mostrar que a sua petição, que a sua apelação, ela tem cabimento e que você preparou. Ou que se você não tiver feito o preparo, que ela está sob o palo da justiça gratuita. Então é uma petição sem maiores requisitos. Você pode, inclusive, requerer que seja intimada outra parte para apresentação de contrarrazões, algo que se faz na praxe, mas nada Wilsa Limeres? É? Qual o Wilsa? Seja bem-vinda. Galerinha, então vamos prosseguir. Então essa petição de interposição você vai endereçá-la à comarca de Campo Grande. E eu sempre friso algo, pessoal. Por favor, quando vocês forem endereçar as petições, aqui eu volto para a nossa petição de interposição, vou apagar minha cara aqui. Percebam comigo. Eu coloco o endereçamento vara cível da comarca de Canto Distante. Eu não quero saber de aluno meu colocando excelentíssimo, senhor, doutor, juiz, bonito, lindo. Não! Você não fala com o juiz, você fala com o poder judiciário. Pegou? Então, a vara cível da comarca de Canto Distante. Sem delongas. Beleza? Nada de excelentíssimo, impessoalidade, princípio expresso no 37 caput da Constituição. Então você vai indicar o juízo, não o juiz. E aí vem o preâmbulo. Preâmbulo é aquele coraçãozão que identifica a peça de contestação. A peça de apelação, na verdade o preâmbulo ele identifica todas as peças. Preâmbulo é quando você vai indicar as partes, a peça, o advogado. Então aqui você vai indicar quem é o apelante, quem é o apelado, vai colocar o advogado, óbvio que você não vai escrever o nome para não ser desclassificado, e vai indicar o nome da peça. Então vai ser, no caso aqui, eu vou colocar vou me colocar aqui novamente. Então, nessa petição, o apelante, obviamente, é o Luiz, porque ele perdeu, foi julgada procedente a ação ajuizada pelo Ricardo. Então, Luiz, já qualificado, nem precisa qualificar novamente, por seu advogado, também já qualificado, vem interpor apelação em face da sentença proferida, em face de fulano de tal. Então o apelante é o Luiz, o apelado é o Ricardo. E eu sempre gosto de manter uma atenção aqui, pessoal, que é o seguinte.
Foquem nisso aqui. A apelação você interpõe. A apelação você não ajuiza, não apresenta, porque ela vem no meio do processo. Então a apelação você interpõe. Bacana? Vem interpor a apelação. Em face da sentença, beleza. E aí lá nos requerimentos dessa petição, que é uma petiçãozinha bem simples, a petição de interposição, ela é muito simples, vai ficar mais ou menos assim. Requer a intimação da outra parte para apresentar contrarrazões. Aí você vai informar se já fez o preparo ou se está sob o palio da justiça gratuita. Nesse problema, você poderia tanto informar que a guia de custas já estava paga, preparo, ou informar a justiça gratuita. Como o problema não trouxe a informação de que o Luiz era beneficiário da justiça gratuita, eu sugiro que colocar a seguinte informação: o comprovante do pagamento das custas segue anexo, sem problema. E vai indicar o cabimento. Requer o conhecimento dessa apelação por ser uma sentença que julgou o mérito nos termos do 1009. Então, 3 requerimentos muito simples. Encerramento da petição de interposição, que é aquele encerramento básico, local e data, advogado e assinatura, sem qualquer delonga desnecessária, e aí você fecha essa petição de interposição, que eu friso, é uma petição simples. Endereçamento, apelante, advogado, nome da peça, apelado, requer conhecimento, intimação para contrarrazões, nem é crucial a intimação para contrarrazões, e vai indicar o cabimento mencionando o preparo, ou então a justiça gratuita, caso houver justiça gratuita. Mas aí a gente passa para o ponto pesado da peça, que nem é tão pesado assim. Você vai encaminhar ao tribunal, tem gente que indica ao excelentíssimo senhor presidente. Não, só ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ponto. Repito, advogado fala com poder judiciário. Advogado não fala com juiz, não fala com desembargador. Princípio da impessoalidade, adoro frisar esse princípio. Galera, e prosseguindo, a petição de exposição de razões, ela é um pouquinho diferente, porque ela é uma petição, eu diria quase que medieval. A petição de razões, ela é uma petição que é como se você estivesse conversando com os desembargadores. É nela que você vai dizer: ei, eu preciso que reforme a minha sentença, eu preciso que reforme a sentença porque ela é injusta. É quando você vai expor as razões do seu inconformismo. Então, na apelação, você vai se dirigir aos desembargadores, e é praxe colocar mais ou menos assim, ao Tribunal de Justiça, e aí coloca-se o preâmbulozinho resumido, é apelante, apelado, tipo de ação, número do processo, mas isso é praxe, e aí vem não é crucial, mas de praxe colocam assim: colenda Câmara, nobres julgadores, egrégio e tribunal, como se você fosse, de fato, fazer um discurso e estivesse cumprimentando os destinatários daquela informação, como se você estivesse cumprimentando os julgadores. Então, a petição de interposição, ela é simples. A exposição de razões, ela é mais enjoadinha, mas é uma enjoadinha que isso tudo que eu mencionei para vocês de egrégio, colenda, nada disso é requisito. Eu preciso que vocês saibam a estrutura dela, e é uma estrutura simples, que ela é encaminhada ao tribunal, foco, interposição encaminhada ao juízo que julgou aquela ação. Petição de razões, ela é encaminhada ao tribunal. E aí coloca-se um breve preâmbulo, mas breve assim: autor, apelante, fulano, apelado, fulano, número do processo, sem problemas. E aí o que acontece? Começa-se a exposição de razões. Os motivos do inconformismo. Por que você quer que reforme aquela sentença? E aqui o que não nos faltam são motivos. E vejam comigo, olha que interessante, pessoal. Primeiro motivo aqui que me chamou muito a atenção, eu vou até colocar na tela para vocês, deixe-me apagar aqui. Percebam que eu até coloco aqui, petição de razões, endereçamento ao TRJ, trata-se de responsabilidade contratual, de forma que as perdas e danos devem ser comprovadas, o que não aconteceu no caso concreto. Ou seja,
Ricardo não comprovou os alegados danos. Deve haver resolução do contrato, isso é fato. Mas eventuais perdas e danos carecem de comprovação. Então venham aqui, eu quero bater um papo com vocês acerca disso, que é o seguinte, pessoal, olha que interessante. Quando uma das partes, quando a obrigação de fazer não pode ser adimplida por culpa de uma das partes, sabe o que acontece? Rompe-se o contrato. E de fato, deve haver o pagamento de perdas e danos. Mas essas perdas e danos elas não podem ser presumidas. O juiz estabeleceu um valor de 5 vezes a obrigação originária sem qualquer parâmetro, isso de forma absolutamente incompreensível. Então, o que acontece? Primeiro argumento é dizer, opa, o 475 ele fala da responsabilidade contratual. As perdas e danos, elas devem ser comprovadas. E o problema ele não nos trouxe a informação de que as perdas e danos haviam sido comprovadas. Muito pelo contrário, elas não foram comprovadas. E o juiz estabeleceu um parâmetro de 5 vezes de forma absolutamente inexplicável. E aí, ato contínuo, pessoal, além de não ter havido a comprovação do dano sofrido, o juiz ele desconsiderou o fato. Então, e o primeiro argumento, então, a primeira razão para a reforma é informar que não houve comprovação e que somente poderia haver a condenação do Luiz ao pagamento de perdas e danos com a sua devida comprovação. O segundo argumento aqui é um argumento, eu acho que todos os argumentos estão muito claros no próprio problema, é o fato de que o juiz não considerou a culpa concorrente do Ricardo. Tá certo. Até teve culpa por parte do Luiz, que avisou de última hora, que não foi, mas o Ricardo nem tentou pegar um ônibus para chegar até o exame dele, até o concurso do qual ele participaria. Então, alegar o seguinte, opa, aqui não, se o juiz não, se de fato não houver a reforma total para que seja improcedente o pedido de... Se não houver a reforma total para que seja improcedente o pedido de indenização, que essa indenização seja reduzida em razão da culpa concorrente do Ricardo. Porque, perceba, Canto Distante é no Rio de Janeiro. O concurso seria na capital do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não é um estado grande. Tudo isso serve como argumento nessa petição para demonstrar que o Ricardo agiu com culpa concorrente. Então, se não fosse reformada completamente para julgar improcedente o pedido do Ricardo, que fosse pelo menos considerada a culpa concorrente. Agora me chamou mais atenção a teoria da perda de uma chance. O juiz, e aqui eu vou contar até um caso para vocês, que é o seguinte. O juiz determinou que o Luiz pagasse para o Ricardo perdas e danos em decorrência da aplicação da teoria da perda de uma chance. De fato, pessoal, existe uma teoria no direito civil, mais especificamente na responsabilidade civil, que chama-se teoria da perda de uma chance. E é uma teoria de desenvolvimento francês. É uma teoria que foi desenvolvida na França, no final do século XX agora, foi desenvolvida agora no final do século XX. E ela se chama teoria da perda de uma chance. Isso significa que a chance ela tem um preço. Eu vou dar exemplos e vocês vão entender quando a chance tem um preço. Eu estou aqui com Bianca Beatriz, Rosiane Peripato, Aleph Brenner. Pessoal, imagine que você, Bianca Beatriz, vai fazer direito. Bianca Beatriz passou na primeira etapa da OAB, passou na prova da ordem. E a Bianca Beatriz começou a estudar. A Bianca Beatriz começou a estudar, ou então a Rosiane Peripato estudando. E aí, Bianca passou para o concurso de promotor de justiça. Para promotoria de justiça, passou na primeira etapa, passou na segunda etapa. E aí, Bianca Beatriz estava indo fazer a prova oral, já quase uma promotora de justiça, para ganhar um salário aí de mais de 20 mil reais por mês. Bianca atravessando a rua para ir fazer a prova, na faixa de pedestre, sinal aberto, é atropelada por um carro de um sujeito que estava embriagado, ultrapassou o sinal vermelho. E a Bianca não consegue fazer essa prova, porque ela foi atropelada.
Vocês concordam que a Bianca perdeu uma chance real e séria de se tornar promotora de justiça? Imagine se a Rosiane Peripato estiver fazendo a mesma prova para magistratura. A mesma prova não, a mesma circunstância. Todavia, uma prova para magistratura. Então, percebam que esse tipo de chance... É certo que a Bianca ia ser promotora? Não é. É certo que a Rosiane ia ser juíza? Não é. Mas a chance era real e era uma chance séria. Existia a possibilidade. Então, a chance ela tem valor jurídico quando ela é real e quando ela é séria, quando ela é provável. E tem um caso muito legal, gente, no Brasil, inclusive. Olha que interessante. A teoria da perda de uma chance, ela ganhou relevância no Brasil pelo programa Show do Milhão. Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês tiveram ou não a disciplina de responsabilidade civil. Houve um julgamento. A rua era certo? Houve um julgamento muito interessante. Esse julgamento ele é datado, se não me falha a memória, de 2008. Foi um julgamento, foi um caso exemplo aqui, foi um hard case. O que aconteceu? O sujeito era advogado e foi participar do Show do Milhão. Ele foi acertando as questões, acertando. E aí ele chegou na pergunta do milhão. Quando ele chegou na pergunta do milhão, o que aconteceu? Veio uma pergunta e ele viu que estava errada. Ele falou assim, meu Deus, eu não sei responder. E desistiu para não perder o dinheiro todo. Ele desistiu. Na pergunta do milhão, ele falou, não, vou ficar só com 500 mil para não correr o risco de perder tudo. Mas ele saiu encucado. Tanto que ele pesquisou e a pergunta do milhão estava errada. Ela tinha duas alternativas que estavam corretas. E era uma pergunta que era inerente a direito constitucional. Olha que interessante. Aí o sujeito saiu e ele ajuizou uma ação contra o SBT. Ele já tinha ganhado 500 mil. Ele foi e ajuizou uma ação pedindo a reparação pelos danos sofridos. Olha que interessante. Ele pediu a reparação. Eu lembro. Eu sou velho. Você não é velho, não. Eu sou velho. Ele entrou com uma ação contra o SBT pedindo 1 milhão. Ele falou, não, eu quero 1 milhão, porque eu ia acertar. A questão está errada, eu tenho pós-graduação na área da pergunta, a questão tinha duas alternativas corretas. E aí o Tribunal de Justiça de São Paulo deu procedência para a ação dele. Olha que legal, gente. O Tribunal de Justiça falou, opa, SBT, você vai fazer o seguinte, paga R$1 milhão para esse sujeito, porque ele só perdeu porque a questão estava errada. E eu sou mais velho que você um tanto, Rose. Mas vamos lá. O tio já passou da idade. Aí o que aconteceu? O Tribunal de São Paulo deu procedência a essa demanda e mandou o SBT pagar os outros 500 mil. E aí o SBT, bravo da vida, o SBT o que fez? Recorreu para o STJ. E o STJ começou a analisar, peraí, de fato tinha uma chance, de fato a questão estava errada, só que a gente tem que ponderar aqui a probabilidade que tinha de ele ganhar. Era certo que ele ia acertar a questão? Não era. Eram 4 alternativas e ele tinha uma chance. O que o STJ fez no julgamento desse recurso especial? O STJ disse, olha, bacana, nós vamos aplicar a teoria da perda de uma chance, mas é a teoria da perda de uma chance, não é a teoria da perda de uma certeza. Ninguém sabe se ele acertaria essa questão. Aí o que o STJ fez? Manteve a condenação do SBT e reduziu a indenização a ser paga. O SBT, em vez de pagar 500 mil, foi obrigado a pagar a quantia de 125 mil, que é o quê? 1/4 de 500 mil. E aí o SBT foi obrigado a pagar para esse indivíduo mais 125 mil reais, porque em razão do erro ele perdeu a chance de faturar R$1 milhão. Então, eu contei todo esse caso para vocês perceberem que, de fato, existe essa teoria chamada teoria da perda de uma chance. Entretanto, não é qualquer chancezinha que vai ocasionar a condenação de alguém pela perda de uma chance. Vamos pensar no caso do Ricardo e do Luiz. O Ricardo ele deixou de viajar pelo inadimplemento contratual do Luiz,
Mas, gente, será que essa chance ela era real? Desculpa que só parei, no caso do SBT é mais fácil mensurar. Exatamente. Ô Rose, perfeito. Sua ponderação foi maravilhosa. Wilza, seja bem-vinda. Ô Rose, sua ponderação foi perfeita. Essa mensuração em caso de concurso público, muitíssimo difícil. Eu, inclusive, sabe o que eu já fiz? Cada um tem seu tesão besta, né? Eu teve um dia que eu parei e comecei a pesquisar nos tribunais hipóteses de aplicação da teoria da perda de uma chance. E eu queria achar julgados relativos à teoria da perda de uma chance em concursos públicos, etc. Não achei nada muito plausível, mas vou continuar nessa saga. Acho que em breve eu acho algum julgado legal. Então, olha que interessante. No caso do Ricardo, que deixou de viajar, será que a chance dele era real e era séria? Ele até tinha, mas era provável que ele passasse nesse concurso? Talvez não fosse tão real a chance dele, porque eram 20 mil candidatos, ia ter uma seleção onde selecionariam 1.000 candidatos, depois teria uma segunda pré-seleção, onde selecionariam mais 20 que participariam do programa. E se no caso da prova o Ricardo tiver... Ah, olha, Bianca, que maravilha. Olha, que maravilha. Que maravilha a pergunta da Bianca. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, bacana? Pelo que o problema nos trouxe, o Ricardo ele não tinha uma chance real e provável e séria daquilo, porque era só uma primeira pré-seleção e etc, etc, etc. Aí veio Bianca Beatriz. Dona Bebê veio e falou assim, Diego, vou ler a pergunta da Bianca para quem não estiver tendo acesso ao chat. E se no caso da prova, o Ricardo estivesse entre os finalistas? Bianca Beatriz, caso concreto. Suponhamos que ele estivesse entre os 20 finalistas. Com certeza haveria o pagamento de uma indenização. Talvez, levando-se em consideração a mesma proporção, 1/20 do prêmio, algo nesse sentido. Mas sim, se ele estivesse entre os finalistas, a história seria completamente diferente, porque ele teria uma chance real e uma chance séria de ganhar esse prêmio. Então sua pergunta foi espetacular. Como estava muito no início e o problema não deu a entender que ele estava entre os finalistas, que ele tinha uma competência extraordinária, o que nós vamos fazer aqui? Como nós somos advogados do Luiz, que é o que perdeu a demanda, é o apelante, nós vamos dizer o seguinte, ei, essa chance ela não era real, essa chance ela não era séria, ela não era provável. E o interessante aqui, eu quero que vocês percebam que não basta conhecer as formalidades da peça de apelação, que é simples. As petições do direito civil elas são simples, mas é importante também conhecer a teoria do direito civil, que é uma teoria gostosa cá para nós. Direito civil é para os fortes, direito civil é para quem tem as manhas do Paranauê. Então percebam que são 3 basicamente os argumentos para a reforma daquela decisão. Primeiro, não houve a comprovação dos danos sofridos pelo Ricardo. E qual parâmetro foi esse que o juiz utilizou para 5 vezes o valor originário da obrigação? Segundo ponto, muito interessante também, importante de se observar, é o fato de que o juiz não considerou a culpa concorrente. E, por fim, o fato de que não existia ali motivo para a aplicação da teoria da perda de uma chance, porque a chance que o Ricardo tinha, ela não era séria e ela não era provável. Então, como é que está até agora a nossa apelação? Vamos levar lá para a tela, eu vou trazer aqui para a tela para vocês, vou tirar minha cara. Pá. Essa apelação até agora está petição de interposição, endereçamento para a vara civil da comarca de Canto Distante, os requerimentos, os preâmbulos com o Luiz como apelante, indicação do advogado, ambos já qualificados. Na apelação, você não precisa requalificar as partes, porque ela está sendo interposta no bojo de um processo que já tramita, em que as partes já estão qualificadas. E, por fim, os requerimentos. Requerimento de intimação da outra parte, informação de que há preparo, que há justiça gratuita, e pleito e requerimento de conhecimento por estar presente, uma das hipóteses de cabimento da apelação. E por fim,
encerramento, local, data e assinatura. E aí a nossa petição de razões, a exposição de razões, quando a gente pede, quando a gente manifesta perante o Tribunal de Justiça os motivos do inconformismo, a petição de razões, cuidado, isso aqui tira muito ponto, ela não é endereçada para o juiz de primeiro grau, mas ela é endereçada para o tribunal, porque você expõe as razões para o tribunal. E aí as razões aqui desses seriam as 3 que nós já mencionamos. E finalmente passaremos para o pedido. Quais são os pedidos aqui, pessoal? Toda apelação, vou trazer minha cara novamente aqui, é muito importante isso. Em toda apelação, sabe o que você vai pedir? Reforma da sentença. Bianca Beatriz, você que quer fazer direito civil, nunca se esqueça. Apelação, reforma da sentença. Porque se você apela, é porque você está inconformado com a sentença. Então você vai pedir para reformar, para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Então é crucial que conste no pedido a expressão reforma da sentença. Pedir que o recurso seja conhecido e que ele seja provido para que o provimento da apelação é como se fosse a procedência dela. Então, conhecido e provido para que haja a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos feitos pelo Ricardo. E aqui, além desse pedido principal, além da conclusão da apelação, eu sugeriria um pedido subsidiário. Eu sugeriria reforma da sentença para a redução da condenação, caso não se entenda pela improcedência completa, aplicando-se aquela questão da culpa concorrente. Então, como é que funciona aqui? O examinador da ordem nessa prova, ele nem considerou o pedido subsidiário, ele só pontuou o pedido principal, mas por excesso de cautela, nada mais adequado do que colocar, olha, entretanto, se não entender pela total improcedência, que seja reduzido o quanto indenizatório em razão da culpa concorrente do Ricardo. E por fim, local, data e encerramento. Percebam, pessoal, que é um problema que aparentemente é complexo, mas dentro de uma estrutura de apelação, ele não é complexo. Então, sempre que eu der alguma aula de prática para vocês, eu vou tentar mostrar que as petições não são toda essa complexidade que se passa, ainda mais levando-se em consideração que você estará com o seu vade-mecum dentro de sala. Então, esse problema foi esse. Eu estou aqui disponível se vocês tiverem alguma dúvida. E é isso, galera. Obrigado demais pela presença de vocês, viu? E estou à disposição de vossas excelências, até para a gente ficar batendo papo aqui. Ai, dona Bianca, dona Rose, Wilza. Consegui passar? Conseguiram compreender? Foi tranquilo? Pessoal, um beijo para vocês, viu? Tamo junto, tô com saudades de vocês. Em breve, se Deus nos permitir, nos encontraremos com muita felicidade dentro de sala, que consigamos vencer, consigamos superar esse momento difícil, que cresçamos como seres humanos, que cuidemos dos nossos pais, dos nossos avós, que valorizemos os nossos estudos. E esse negócio é interessante, esse negócio de coronavírus. A gente sente falta de coisas simples, né? Valeu, galera. Um beijo para vocês. Saudades, viu? Nos encontraremos em sala, se Deus abençoar. Vou deixar a tela aqui, continuarei aqui à disposição. Quem tiver alguma dúvida, o chat vai estar ligado. Eu só vou tirar minha lata aqui, porque não precisa essa feição fraca ficar aqui com vocês observando.
Abraço, Dom Wellington. Com Deus, meu irmão. Tamo junto, viu? Valeu, Alci.